Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí comigo para mais um bloco. Eu já até perdi as contas, eu acho que esse é o quarto, né? Quarto bloco de correção de questões da Sesgran Rio para a matéria de Direito do Trabalho, tá? Vou repetir porque é importante. Se inscreva no canal para você não perder as notificações, não perder os vídeos novos. Curta o vídeo aqui, compartilhe com quem esteja estudando também para essa matéria e para provas dessa banca que eu sei que eu vou te ajudar aqui agora, tá? E não esquece, curso de discursivas, vagas somente para ouvinte, vagas de correção foram encerradas em 3 horas de lançamento, mas se você quiser ter acesso a todos os materiais direcionados para as questões discursivas do CNU, específico bloco 4, trabalho e saúde do servidor, nós estamos à disposição para ajudar e eu sei que você vai gostar muito desse curso. Então já vamos agora para a nossa próxima questão. De acordo com a legislação trabalhista vigente no país, a hora do trabalho diurno difere da hora do trabalho noturno. Considera-se como trabalho noturno aquele executado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, e cuja hora é computada como 52 minutos e 30 segundos. Então, pessoal, antes de adentrarmos aqui no caso concreto, o que eu quero lembrar vocês? Isso daqui é para um seletista comum, empregado seletista comum. E isso daqui é a redução ficta da jornada noturna. Eu vou te explicar isso aqui agora, eu quero que você preste atenção. Vamos fazer uma tabelinha aqui comigo, tá? Eu tenho uma questão dessa na correção de questões da FCC. Eu te aconselho que está prestando prova da Sesgran Rio. Acabou aqui as questões de trabalho, pegue da banca FCC e VUNESP, porque se parecem bastante, tá? De cobrança. Então, tabelinha, ó, CLT, que é o seletista normal, digamos assim. Você tem aqui o trabalhador rural da agricultura, que trabalha na agricultura, e o trabalhador rural que trabalha na pecuária. Professor, o que você está falando? Isso aqui é a lei 5589, tá? 5589. Por que eu estou te explicando isso? Porque vamos lá, horário noturno do seletista, das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, certo? De quem trabalha na agricultura, das 21 horas às 5 horas do dia seguinte. Quem trabalha na pecuária, das 20 horas de um dia às 4 horas do outro. Lembre-se, para você decorar isso daqui, ó, lembra que a vaca dorme mais cedo e tem 4 patas. A vaca dorme mais cedo e tem 4 patas, 20 horas e 4 horas. Perfeito? Tranquilo? Outra coisa que você precisa saber. A hora noturna do seletista vale 60 minutos? Não, ela vale 52 minutos e 30 segundos. Lá na lei do trabalhador rural, a 5589, nós não temos essa previsão. Então a hora vale 60 minutos. Para o trabalhador rural, a hora vale 60 minutos. Vamos passar um traço aqui, pessoal, para vocês não confundirem, ok? Perfeito. Baita tabelinha. Sou fã de tabelas e quem já me conhece, eu indico muito nosso livro Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em tabelas para você que precisa estudar Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Claro que Processo do Trabalho não vale para o CNU, mas Direito do Trabalho com certeza vai vir forte nessa prova. Outro ponto importantíssimo, que aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Adicional noturno. Adicional noturno. Para quem trabalha na CLT, seletista comum, o adicional é de quê? 20%. Para o trabalhador rural, 25%. É isso mesmo. Então, se você trabalha no horário noturno e for seletista, você tem direito ao recebimento de adicional de 20%. Que é o caso aqui da questão, porque eles falaram que é seletista? Não, mas se você perceber 22 horas de um dia às 5 do dia seguinte, e que a hora é computada em 52 minutos, estamos falando da regra geral seletista. Então, o adicional noturno para essa questão será de 20% sobre o salário, sobre esses 2.000 de salário aqui. Mas vamos ver então o caso concreto. Se os funcionários de uma empresa que trabalham no período diurno recebem R$2.000 de salário, qual deverá ser, no mínimo, o salário dos funcionários que trabalham regularmente no período noturno? Tá? Aqui sobre o... Vamos colocar aqui, salário.
Então, o que nós vamos fazer? Você achou que você não ia fazer conta, né? Vamos lá, então. Quem trabalha no período diurno recebe R$ 2.000 de salário. Só que, vamos colocar aqui, diurno. Para o noturno, ele tem que receber 2.000 mais 20% de adicional noturno. Quanto que é 20% de 2.000, pessoal? 400. Então, ele vai receber 2.000 de salário mais 400 de adicional noturno. Então, a remuneração total, nesse caso em específico, será de, vamos colocar aqui, R$ 2.400, que é o nosso gabarito aqui, alternativa letra C. E uma coisa que eu não quero que você confunda, além desses adicionais, é o adicional de hora extra, que é no mínimo 50%. Se você passar pela CLT, você vai perceber que em algumas ocasiões, né, nós temos a previsão de hora extra de 25%. Mas lembrem, pessoal, a CLT é da década de 40, tá? Nós não tínhamos a nossa Constituição de 88. Então, a partir da Constituição de 88, o adicional de hora extra é no mínimo 50%. Tá? Então, questão sobre adicional noturno, feita uma revisão rapidinha aqui sobre a diferença de CLT, trabalhador rural, tanto da agricultura como da pecuária. Faça essa tabela aqui no seu caderno, na sua apostila, que eu sei que ela vai salvar a questão da sua prova. Tranquilo? Perfeito? Vamos então para a questão de número 6, tá? Vamos lá. O contrato individual do trabalho prevê intervalos que são períodos de paralisação das atividades. Esses períodos se caracterizam como intrajornada, quando ocorrem dentro da mesma jornada de trabalho, e interjornada, quando ocorrem entre jornada de trabalho. Isso aqui é um conceito, foi retirado da doutrina, mas eu vou facilitar para você. Ó, intervalo, intrajornada, dentro da jornada, intrajornada. Vamos pegar um exemplo de alguém que trabalha, olha, das 8, vai até por volta de meio-dia, certo? Faz uma pausa e retorna às 13 e vai até, vamos colocar aqui, às 18 horas. É só um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando de hora extra, nada aqui. Esse intervalo de 1 hora, por exemplo, aqui, é o intervalo intra-jornada, ou seja, está dentro da jornada. Dentro da jornada. Agora, nós temos o intervalo interjornada. Intervalo inter. Preste atenção na diferença. Inter. É entre jornadas. Então, é o seguinte. Vamos supor que nós temos um trabalhador que labora nesse mesmo horário aqui, ó. Das 8. Vamos pegar o caso da questão? Aqui finaliza às 7. Vamos colocar então que ele trabalhava, ó. Já vamos adiantar a questão aqui. Trabalhava de horário X até às 7 horas de um dia. O intervalo interjornada, vamos colocar aqui, mínimo para um seletista, ressalvadas algumas exceções, é de 11 horas. Vamos colocar aqui, 11 horas. Esse é o mínimo para o seletista padrão. Exemplo de exceção, jornalista. Vou até colocar aqui em cima. Jornalista. O intervalo interjornada dele é no mínimo 10 horas. Tem uma horinha de diferença. A jornada do jornalista é menor. Pode ser de 5 a 7 horas. Mas não vamos focar nisso agora. Vamos focar na questão. Então, o intervalo para a questão de um trabalhador que finalizou a primeira jornada às 7 é de 11 horas. Beleza. Então, quando é que vai ser o retorno? Quando ele pode voltar a trabalhar em um horário válido? O que você faz? Você pega essas 7 horas, soma com as 11 horas, que dá 18 horas, e aí você tem o próximo horário de trabalho que ele pode iniciar a jornada sem que o empregador deva pagar um intervalo interjornada de forma, por exemplo, indenizada. Então, a próxima jornada desse empregado da questão, que finalizou a sua primeira jornada às 7, só pode acontecer uma nova jornada a partir das 18 horas do dia, do mesmo dia.
Certo? Tranquilo? Então não confundam intervalo intra-jornada, que é aquele dentro da jornada, e o intervalo interjornada, que é entre jornadas. Perfeito? Então, nosso gabarito, letra D, 18 horas. Ok? Tranquilo? Vamos então para a próxima questão. Por férias anuais, entende-se um certo número de dias consecutivos, durante os quais, a cada ano, o trabalhador que cumpriu certas condições de serviço interrompe o seu trabalho, recebendo, não obstante, sua remuneração. Então, as férias aqui, eles acabaram, né, de conceituar como uma interrupção do contrato de trabalho. Já tratamos disso no primeiro ou segundo bloco. Se você não viu, retorne aí que são aulas importantes para você. A conversão de 1/3 do período de férias a que o trabalhador tem direito no valor da remuneração que seria devida nos dias correspondentes é considerada. Aí temos várias alternativas, tá? O que ele quer saber? Como se chama a venda de 1/3 de férias? Como se chama a venda de 1/3 de férias? Já ouviu falar naquele trabalhador, naquela trabalhadora que falou assim, eu vendi 10 dias de férias para o meu empregador. Tome muito cuidado com isso. É o primeiro ponto. A venda de férias não é de 10 dias, e sim de 1/3. Professor, vão ser sempre 10 dias. Nem sempre. Lembra daquela tabelinha de férias? 30, 24, 18 e 12 dias que nós já passamos por ela aqui no canal, a depender da quantidade de dias de faltas injustificadas. Se você tem direito, por exemplo, a 30 dias de férias, realmente a venda de 1/3 é de quê? 10 dias. Mas cuidado, se você, por exemplo, faltou 7 dias injustificadamente, você vai ter 24 dias de férias. Então você vai poder vender 8 dias. Professor, eu tenho prazo para solicitar essa venda desses dias? Eu tenho um prazo máximo? Tem sim. Se você solicitar nesse prazo que eu vou te falar agora, o empregador é obrigado a concordar com a venda. Se passou, aí você não tem mais esse direito potestativo. É uma faculdade do empregador. Para o empregado seletista, são 15 dias antes, olha só, antes do término do período aquisitivo das férias. Período aquisitivo das férias. Agora eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Olha isso aqui. Doméstico é o quê? Em dobro. Como assim, professor? Lá na Lei Complementar 150 de 2015, o prazo para requerer o abono pecuniário, que é o nosso gabarito aqui, são 30 dias. São 30 dias antes do término do período aquisitivo. É isso mesmo. Então, doméstico, dobro. Doméstico, dobro. 15 vezes 2, 30 dias. Perfeito? Tudo isso que nós passamos aqui agora, falando da venda dos dias de férias, leva o nome de abono pecuniário. Abono pecuniário. Gabarito, alternativa, letra E. É isso mesmo, pessoal. Olha, férias é uma das minhas grandes apostas, tá? Para essa prova. E se você assistiu a esse vídeo aqui, eu tô pensando em lançar um curso objetivo e rápido para a FT de Direito do Trabalho. É isso mesmo. Você vai estudar comigo a doutrina, a lei seca e a jurisprudência desses assuntos. Estamos resolvendo questões aqui. Se você quiser esse curso, comenta aqui abaixo, eu quero curso, professor, nos comentários, ou me manda lá no Instagram, @BrenoLenza. Tá aqui, ó, vou até colocar para você, @BrenoLenza. Me siga lá que tem várias dicas todos os dias para você, vários quizzes para você se testar. E claro, me manda, professor, eu tenho interesse no curso de Direito do Trabalho para a FT. Eu acho que você vai gostar bastante. Então vamos encerrar aqui, 15 minutinhos de aula. Já já a gente retorna para o nosso próximo bloco de correção de questões. Um abraço.